Olá, me chamo Isaura, sou participante do grupo Clyde, da cadeira de Programação 1, e somos estudantes de Engenharia de Controle e Automação da Universidade de Pernambuco. E hoje nós vamos apresentar sobre o projeto Pac-Man, que foi desenvolvido pelo professor Dr. Rubem Carlos Benanti. O Pac-Man é um clássico jogo de arcade lançado em 1980 pela Namco. O jogador controla um personagem amarelo, que é o Pac-Man, que deve comer todos os pontos em um labirinto enquanto foge dos fantasmas. O objetivo é pontuar o máximo possível antes de ser pego pelos inimigos, que são os fantasmas. O jogo se destaca pela simplicidade, mas desafia os jogadores com estratégias e reflexos rápidos. O Pac-Man se tornou um ícone da cultura pop e continua sendo uma referência na indústria de videogames. O jogo começa com a tela de menu, e o menu do Pac-Man oferece 3 opções para os jogadores. O botão jogar, que vai dar início ao jogo, o do tutorial, que vai esclarecer os controles, níveis, pontuações e a dinâmica dos fantasmas, explicando como o jogo funciona, e por último a opção de sair, caso queira encerrar o jogo. Meu nome é Lauro e eu vou falar sobre o laço de jogo. Optamos por separar o laço de jogo da função main, para a função main não ficar muito extensa. E antes de começar o laço, temos uma função que pergunta para o usuário se está pronto. Caso ele digite Y, um contador será iniciado e após 3 segundos o laço de jogo se iniciará. O laço de jogo ele tem a variável g.pacman.time, que será abordada mais adiante do vídeo na parte do temporizador. Também temos a variável g.pacman.endlevel, que contabiliza a quantidade de dots necessária para a troca de nível, que no caso são 188. E também temos a chamada das funções, no caso a função que movimenta o Pac-Man, a função que contabiliza a pontuação, a função que movimenta os fantasmas, a função Phantasm Mode, que não será abordada mais adiante, mas que alterna os modos do fantasma no modo Scatter e Chase. E também temos a função de colisão. Já a função níveis ela funciona de forma parecida com a init, no entanto ela mantém a pontuação e o número de vidas do Pac-Man do nível anterior. A função velocidades ela aumenta a velocidade conforme os níveis vão avançando. E o laço é um do while, com a condição de que o número de vida do Pac-Man seja igual ou maior que 1. Então quando chega em 0, será exibido uma tela de endgame com a pontuação final, que funciona de forma parecida com o menu. Meu nome é Eduardo Marques e vou falar sobre a movimentação do Pac-Man. A primeira coisa do código é um bloco de switch que vai receber a entrada do teclado do jogador. Então ele pode movimentar o Pac-Man usando as setas do teclado ou o WASD. Depois disso a gente fez uma função de pre-move, é uma função que ela vai antecipar o próximo movimento do jogador. Então se o próximo movimento ele tiver uma parede, ou seja, um hashtag, um jogo da velha, aquela opção ela é inválida. Então a gente tem uma variável que ela vai armazenar todas as opções válidas de movimento. Quando a opção de movimento ela é válida, primeiro ela apaga o Pac-Man, ou seja, ele deixa um espaço vazio no lugar que ele está, e depois movimenta ele para a próxima casa. Isso acontece por meio de uma atualização do próprio labirinto, né? A gente atualiza o labirinto e a gente utiliza as coordenadas da matriz para fazer essa movimentação. Caso o Pac-Man ele vá para um dos limites da horizontal no meio do mapa, são os portais, ele teleporta para o outro lado. Então a gente usa a mesma lógica de apagar o Pac-Man e fazer ele aparecer do outro lado. E esse é todo o processo de movimentação do Pac-Man. Olá, me chamo Pedro Augusto e irei falar sobre os fantasmas Blink e Pink. Inicialmente, antes de falar em específico sobre esses fantasmas, irei introduzir algumas funções encontradas no jogo. Por exemplo, a função alvo Funk, que percorre um loop for, que se sobrepõe sobre os fantasmas do jogo, identificando-os. Para cada fantasma, a função verifica o estado encontrado em g.ghostMode e encontra e toma decisões com base nesses estados. Dependendo do estado do fantasma, ele define um alvo para o mesmo, se mover em direção a ele. Os estados incluem Chase, Scatter, Dead e Afraid. A lógica para determinar o alvo varia de acordo com os fantasmas.
A função move infante calcula a distância em diferentes direções, direita, esquerda, cima e baixo, a partir da posição atual do fantasma, até seu alvo, em g.ghostTarget, e verifica obstáculos para determinar para qual direção o fantasma deve se mover. Há também uma lógica para lidar com o teletransporte, no labirinto, onde o fantasma pode se mover de um lado para o outro do mapa. Falando agora sobre o Blink, ele é o fantasma de cor vermelha que já se inicia fora da casa dos fantasmas. Ele possui como características ser perseguidor, caçador e agressivo. Ele é o primeiro fantasma a rastrear o Pac-Man por meio do target. O Blink sempre irá se colidir com o Pac-Man por trás. No modo Scatter, esse fantasma se dirige para o seu canto favorito, que é o canto superior direito. No modo Afraid, que é ativado quando o Pac-Man come um pallet ou pastilhão, o fantasma muda de cor e se move de forma aleatória, tentando não ser comido pelo Pac-Man. Caso isso ocorra, ele retorna ao seu local de origem para voltar atrás do Pac-Man. Falando sobre o Pink, ele é o fantasma de cor rosa e o primeiro a sair da casa. Possui como personalidade ser o mais inteligente, emboscador e espreitador. Suas características envolvem trabalhar harmoniosamente com o Blink. Ele se encontra com o Pac-Man pela frente, enquanto o Blink por trás. Para ser possível essa perseguição, ele define como target 4 peças à frente da posição atual do Pac-Man. Dessa forma, ele trabalha emboscando o personagem amarelo. No modo Scatter, ele irá para o seu canto preferido, que é o canto superior esquerdo. Meu nome é Gabriel e eu vou falar sobre os dois fantasmas restantes, o Wink e o Clyde. O fantasma laranja, conhecido como Clyde, possui uma personalidade medrosa. Ele persegue o Pac-Man de longe, mas quando está perto, ele vai fugir do Pac-Man em direção ao seu canto favorito do mapa, o canto inferior esquerdo. O Clyde nunca vai colidir com o Pac-Man, já que ele tem essa característica de fugir. O perigo dele é induzir o jogador a ir por caminhos que possam favorecer outros fantasmas a capturar o Pac-Man. Já o fantasma de cor de característica azul ciano, Ink, pode ser considerado o fantasma mais difícil de se despistar, uma vez que ele possui uma personalidade múltipla, mudando de comportamento a depender de sua distância do Pac-Man. Ele possui 3 personalidades. Quando está perto, ele vai se comportar de forma semelhante ao Blink. Quando ele está longe, ele vai se comportar de forma semelhante ao Clyde. E quando ele tiver uma distância mediana do Pac-Man, ele vai se comportar de uma forma semelhante ao Pink. O Clyde, ele possui o canto favorito dele do mapa, o canto inferior direito. E vai ser por essa direção que ele vai seguir quando estiver no modo Afraid. E ele é o segundo fantasma a sair da Casa dos Fantasmas. Olá, me chamo Luiz Moreira e sou aluno da disciplina de Programação 1 do curso de Engenharia de Controle e Automação na Escola Politécnica de Pernambuco. E vou falar sobre os funcionamentos das colisões do jogo Pac-Man. As colisões do jogo Pac-Man são fundamentais para determinar quando o Pac-Man entra em contato com fantasmas, pontos e outros elementos do jogo. Abordarei os principais componentes de como as colisões funcionam do Pac-Man. Começando pelo labirinto, que é representado por uma matriz, onde cada célula da matriz contém informações sobre o que está presente nessa posição, como ponto, parede ou espaço vazio. O Pac-Man é um jogo de loop contínuo, que atualiza continuamente as posições do Pac-Man e dos fantasmas e seus estados, com base nas entradas do jogador e na lógica do jogo. Foi feito por meio de funções que alteram as coordenadas x e y de cada elemento. Para verificar as colisões, foi usada uma função que verifica se a posição atual do Pac-Man se sobrepõe a algum elemento do jogo e se envolve percorrer a matriz do labirinto e verificar se as coordenadas do Pac-Man são as mesmas na posição de que um ponto, uma parede ou um fantasma. Quando a colisão é detectada, implementamos as lógicas apropriadas. Se o Pac-Man colide com um ponto, remove o ponto do labirinto e aumenta a pontuação do jogador. Se o Pac-Man colide com um fantasma, verifica-se o estado dos fantasmas para determinar se o Pac-Man perde ou não uma vida. Se o Pac-Man colide com a parede, ele é impedido de atravessar. E esses são os principais componentes de como as colisões do jogo Pac-Man funcionam. Eu me chamo Railane e eu vou explicar como funciona o sistema de pontuação do Pac-Man. Basicamente, há 4 formas de se conseguir aumentar a pontuação. A primeira delas é quando o Pac-Man se encontra na mesma posição que um ponto dentro do mapa. Cada ponto corresponde a uma pelota e cada pelota vale 10 pontos. A quantidade de pelotas comidas determina
a ordem de saída dos fantasmas de dentro da casa. Com 7 pelotas comidas, sai o Pink, com 17 sai o Ink e, por último, com 32 pelotas, sai o Clyde. A segunda forma é quando o Pac-Man se encontra na mesma posição que a letra O, que corresponde a uma pílula. Cada pílula vale 50 pontos. Ela também permite que os fantasmas entrem no modo Afraid, permitindo assim que o Pac-Man possa comê-los. A terceira forma é comendo uma cereja, que vale 500 pontos. Elas aparecem a cada 70 pelotas comidas. A outra forma é comendo um fantasma no modo Afraid, cada fantasma equivale a 750 pontos. Olá, meu nome é Sargent Trindade e irei falar um pouco sobre o temporizador em nosso código. O temporizador é responsável por registrar o tempo de jogo desde seu início. Além disso, no jogo do Pac-Man, o temporizador também é responsável por delimitar o tempo do modo Afraid dos fantasmas, sendo um tempo de 5 segundos, e também é responsável por controlar a troca entre os modos Chase e Scatter dos fantasmas, sendo 20 segundos para o modo Chase e 7 segundos para o modo Scatter. Para implementar o temporizador no código, utilizamos duas variáveis tipo time.t. Uma delas para receber o tempo inicial, ou seja, o tempo no momento que o jogo é começado, e outra para receber o tempo atual, ou seja, o tempo no momento a cada vez que o laço gire. Utilizamos também um if para verificar se o tempo atual é maior que o tempo inicial. Tal condição sempre será verdadeira, pois o tempo atual possui uma diferença de milésimos de segundos para o tempo inicial. Como tal condição é verdadeira, utilizamos uma variável do tipo int, presente na biblioteca o pacman.h, para marcar a passagem de segundos, recebendo um valor de acréscimo de mais 1 ao seu valor inicial. E por fim, a variável que demarca o tempo inicial, ela recebe o valor da variável com o tempo atual, para assim sempre manter o tempo atualizado tanto no momento inicial quanto no momento atual a cada vez que o laço é girado.